e nós vamos falar sobre as possibilidades de medição do gás carbônico dos pomares. Então, nós vamos ver essa linha específica da citricultura na sustentabilidade, permitindo mais um benefício ambiental através do gás carbônico. Vamos lá. Lauro, boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde, Fabélia, boa tarde a todos aí do Sucesso no Campo aí, muito obrigado aí pelo convite de participar com vocês aí desse bate-papo bem interessante aí sobre carbono na citricultura. Pois é. Agora, tem diferença do carbono na citricultura com o carbono em outras áreas? Ele tem um rendimento diferenciado ou não tinha possibilidade e agora está conseguindo fazer? Olha, na citricultura, porque é uma espécie arbórea, né? Então, o principal reservatório, vamos dizer assim, de carbono orgânico na biomassa geralmente vai estar nas florestas, nas árvores, né? A gente, se for pensar na cultura de milho, a cultura de soja, ela vai estar exportando muito carbono para o solo, né? Vai estar incorporando esse carbono no solo. Já a citricultura, né? As laranjeiras, né? Os limões, enfim, as tangerinas, elas incorporam na biomassa, na árvore ali, né? Então as laranjeiras são um grande sumidor aí de carbono atmosférico, né? E reservam bastante carbono aí na biomassa delas, né? E esse carbono, ele consegue ser medido de que maneira? Sim, a gente já vem exaustivamente assim, com muitos trabalhos, né? Então já há muito tempo, muitos estudos, principalmente em árvores, né? Tem as medições que a gente faz em campo, né? Faz diretamente no campo ali. Então a gente vai lá no pomar de laranja, bate uma árvore, né? Corta uma árvore. É triste falar isso, né? A gente está tirando uma laranjeira de produção, mas a gente tem que cortar ela, né? Aí pesa o tronco, pesa os galhos, pesa as folhas, tira as raízes, um trabalho bem difícil também quantificar, né, o carbono nas raízes. Então, o primeiro trabalho que a gente faz é esse, né, da gente retirar lá uma amostra significativa, né, de árvores, de laranjeiras, para poder a gente medir, né. Então, a gente também tem que ter uma boa representatividade, né. Então, nesse estudo que a gente fez em parceria aí com o Fundecitrus, né, que é o Fundo de Defesa da Citricultura aqui em São Paulo, né, que tem uma atuação muito grande dentro do Cinturão Citrícola de São Paulo e Minas Gerais, né, junto com uma outra parceira também inglesa, a Innocent Drinks, né, que financiou o estudo, né. A gente abateu 80 árvores de laranja, né, em diferentes idades e diferentes variedades. As principais variedades comercializadas no Brasil, né, que é a pera e a valência, né. Então, a gente fez a medição desse carbono, né, codificou ali, pesando em campo, um trabalho bem exaustivo, né, vários dias, vários trabalhadores, pedir a licença dos pomares produtivos, né, pomares comerciais de empresas para poder ceder essas laranjeiras, né. Então, é isso que a gente faz. Esse é o primeiro passo. Mas depois, para a gente estimar para as áreas maiores, a gente vai no outro segundo passo, né, que a gente já desenvolver equações, né, a partir dos dados que a gente teve dessa biomassa coletada em campo, a gente desenvolve equações alométricas que aplica em outras árvores e mede indiretamente, né? A gente já consegue aí já extrapolar para uma área um pouco maior, né? Que foi o caso do nosso estudo, né? A gente avaliou praticamente 162 milhões de árvores de laranjeiras, né? Numa área de aproximadamente 360 mil hectares de pomares, né? Então a gente teve aí uma codificação muito bacana, bem robusta, né, bem representativa aí das laranjeiras nessa região de São Paulo e Minas Gerais. Lauro, e essa medição para a gente ter assim aquela totalidade, ela viria assim, por metro cúbico da planta, porque se trata de uma árvore, né? Ou ter mesmo só o peso? É por tonelada, né? A gente codifica sempre por tonelada, né? Primeiro a gente calcula o carbono, né? Que é o C, né? Uhum. Para depois a gente fazer essa extrapolação para o CO2 equivalente, CO2, né? Que está na atmosfera, né? Porque a planta ali faz aquela, você sabe, né? Faz a fotossíntese, né? Retira o CO2 da atmosfera e incorpora o carbono, o C, na biomassa, né? Uhum. Então, respondendo a sua pergunta, é isso aí, né? Então a gente faz essa codificação. É por peso, não é por metragem da madeira. É por tonelada. Primeiro tonelada de carbono, depois tonelada de CO2. Tá, e então nessa só vai validar
aquelas árvores que estão saudáveis, que elas estão no seu processo bacana ali. As minhas árvores doentes, elas, ou alguma que secou ali no meio, ela não tem mais nenhuma serventia, considerando esta finalidade. Sim, sim, exatamente, né? A gente teve uma amostragem um pouco nas árvores também com greening, né? Porque o greening em São Paulo e Minas Gerais ele já ocupou muitas áreas, então ele já tem, se eu não me engano, entre 10% a 20% de ocorrência nos pomares. Então a gente, para acompanhar um pouco essa tendência do que está nos pomares comerciais, a gente também avaliou, basicamente, se eu não me engano, 15 árvores com greening, né? Mas na fase bem inicial ainda, que era quase nem é perceptível, né? E também vai chegar um momento que o greening vai atacar tanto a laranjeira que realmente ela vai definhar, vai ter menos folha, ela vai ficar uma árvore mais, vamos dizer, raquítica, assim, né? Menor, né? Mas a gente avaliou também para poder pegar essa questão, né, dessa doença, dessa grave doença aí, né, quase que nem o fungo aí da mandioca, né, na laranjeira, né? Então é uma doença muito grave. Então a gente também teve alguns exemplares de laranja que a gente avaliou que tinha greening, né? E fez diferença? Sim, nas observações você vê que elas são um pouco mais, tem um peso um pouquinho menor. Não assim uma diferença estatística, né? Que fala assim, é 30%, 40%, 50% menor, né? Isso talvez na fase bem avançada do greening chegaria, né? Mas é que você falou, a gente já não mediria essa planta muito doente, praticamente já está quase seca, já está bem definhada já, né? Mas tem uma diferençazinha, assim, eu não fiz os cálculos, mas eu colocaria assim, em torno de 10% mais ou menos no peso, né? De carbono, né, da laranjeira. E a idade desse pomar, a partir de que idade vocês conseguiram já fazer esse levantamento? Sim, exatamente. O Fundecitrus, ele faz todo ano a PES, que é Pesquisa de Estimativa de Safra. E com isso eles têm um inventário em vários pomares em São Paulo e Minas Gerais, né? Então a gente pegou as plantas já reprodutivas, as que já estão produzindo frutos. Então a gente pegou a partir de 3 anos de idade. Então a gente teve 4 classes de idade, de 3 a 5 anos, de 6 a 10 anos, de 10 a 15 anos e maior de 15 anos, né? Então a gente avaliou 20 plantas de cada classe de idade, né? E pegando, como eu falei para você, a pera e a valência, né? Então a gente separou em 4 classes justamente para entender, né? Quanto é que um pomar jovem estoca de carbono na sua biomassa, né? Quanto um pomar já adulto estoca, né? E são diferenças bem grandes, né? Em torno, mais ou menos, um pomar adulto vai chegar em torno de 70 toneladas por hectare, de 73 até 80 toneladas por hectare, enquanto o pomar jovem vai chegar em torno de 10 toneladas de carbono por hectare, né? Em média, nosso estudo chegou a 25 toneladas de por hectare, né? Quando a gente fala dessas 25 toneladas de carbono por hectare, nós estamos falando do saldo dela. Exatamente, é só o saldo dela, esse é o bruto, né? A gente chama o sequestro bruto, né? Porque quando a gente entra muito em sequestro de carbono, a gente sempre tem que fazer muitas contas, a gente tem que saber o quanto que o produtor fez de operação para pulverizar, para preparar o solo, para plantar, né? Então, quanto aplicou de adubo nitrogenado, fosfatado, enfim, vai ser um cálculo muito complexo. A gente fez só, vamos dizer assim, uma linha de base em relação à biomassa, o quanto tem de carbono, né, naquela biomassa ali, né? O cálculo mais, vou dizer assim, que todo mundo quer saber, que é um pouquinho mais complexo, é o sequestro. Mas geralmente a gente faz o sequestro líquido, né, que vai colocar toda essa contabilidade aí no pacote, na ponta do lápis. Já esse que a gente fez, eu vou dizer o seu sequestro bruto, né? É o que realmente a planta retirou de CO2 da atmosfera e colocou ali na biomassa, né? Colocou no corpo dela, né? Agora, dentro dos citros, nós temos muitas outras frutas. Estas ainda não foram avaliadas. Não tivemos assim, porque realmente é um trabalho muito grande, né? E a representatividade dessas outras é muito pequena, né? Então, o Fundecitrus, eles optaram, né, para a gente junto só fazer a avaliação das principais laranjeiras, né? Teriam várias outras laranjeiras também, né? Hamlin, Murgotti, tem várias laranjeiras, não vou lembrar de nome, porque eu não sou especialista em laranja, né? Mas a gente optou por fazer a de pera e valência, porque elas representam aproximadamente 65%, quase 70% aí das laranjeiras produtivas, né? Então, por isso que a gente optou. E também a gente tinha que ter um número amostral grande, suficiente, né, para poder ter um estudo científico bem robusto, né,
confiável, né? A gente vai pegar outras laranjeiras que tem vamos dizer assim, tem poucas no cinturão citrícola, a gente ia ter um esforço muito grande de amostragem para vamos dizer assim... Um percentual pequeno. Pequeno, exatamente. Mas a gente extrapolou, né, no final das contas, quando a gente fez a avaliação para o cinturão como um todo, a gente utilizou a equação holométrica que nós desenvolvemos nessas outras variedades, né? Para poder saber quantos que elas também estavam estocando de carbono. Agora, a gente sabe que um levantamento científico, ele é minucioso, detalhado, demorado. Quanto tempo vocês levaram fazendo estas amostragens e tabelando tudo isso? Basicamente aí foram 6 meses, né? A gente começou no final do ano de 2022, 2023, né? Comecei de 2023, então só derrubando as árvores, porque realmente a gente tem que retirar as árvores, né? Tirar as raízes, pesar, levar para o laboratório, né? Tirar amostras, levar para o laboratório, secar essas amostras, né? Depois moer essas amostras, levar para outro laboratório, quantificar o carbono, né? Porque quando a gente vai quantificar carbono, existe, vamos supor, uma metodologia muito rígida para a gente chegar realmente o quanto tem de carbono, né? Então tem que ser laboratórios que têm equipamentos especializados, né? Para poder fazer análise do carbono elementar, né? Então foi um período de 6 meses, mais ou menos, para a gente ter os resultados em mão, né? Para depois extrapolar para o cinturão citrícola como um todo, né? Certo. Olha, nós podíamos ficar aqui ainda conversando muito tempo, mas nosso tempo está esgotado. Eu quero agradecer a você, Lauro, e deixar aqui o Sucesso no Campo sempre aberto. Bom, Fabeli, estamos à disposição aqui. É um prazer sempre estar trazendo informações aí científicas, aí, técnicas, né, para o produtor, diretamente para o produtor. Acredito muito que o mercado de carbono em breve vai ser estabelecido no Brasil e vai trazer mais oportunidades aí para poder remunerar de forma coerente nossos produtores rurais que tanto lutam aí pelo nosso agronegócio. E deixa aí o meu abraço para o chefe, Gustavo Espadotti, grande amigo, querido.